Tiago capítulo 2. Versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Versículo 2. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje. Versículo 3. E atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Versículo 4. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Versículo 6. Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Versículo 7. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Versículo 8. Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Versículo 9. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Versículo 11. Porque aquele que disse, e não cometerás adultério, também disse, e não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Versículo 12. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Versículo 15. Se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano. Versículo 16. E algum de vós lhes disser, vinde em paz, aquentai-vos, e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem, e estremecem. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Versículo 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Versículo 23. E cumpriu-se a Escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Versículo 25. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, e os despediu por outro caminho. Versículo 26. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta.